Não. Agora acho que vai. Apareceu para... Manda no chat, pessoal, se já estão vendo a apresentação, por favor. Já estão vendo? É só eu que não estou vendo. Ih, caramba. Para Vai, mim, tudo Vitor. ok aqui também. Deixa eu só ver aqui que é... Deixa eu Vitor? fechar meu microfone. Babi, a gente pode começar? Tá todo mundo conseguindo ver a aula? Aqui tá tudo certo, Vitor. Só eu que não estou vendo, gente. O que aconteceu Beleza. aqui? Eu tenho que clicar em Lucas, eu Esperar acho. Rapidinho, gente. Pô, não aparece para mim. Caraca. Eu cliquei aqui em Lucas Maciel. Ah, agora sim. Show de bola. Pode começar, professor. Perfeito. Bom, boa noite a todos. Aproveitando a apresentação do professor Babins, meu nome é Lucas Maciel. Sou cirurgião geral pelo Hospital Federal de Ipanema, sou residente da cirurgia cardiovascular no Instituto Nacional de Cardiologia. Hoje nós vamos começar a conversar um pouco sobre um tema bastante importante e do nosso dia a dia na cirurgia cardíaca, que é a anatomia cardíaca. Mas tentaria apresentar para vocês uma visão sobre a óptica do cirurgião cardíaco, sobre como que a gente vê o coração, os pontos anatômicos importantes, que uma coisa a gente vê no livro, o esquematizado, outra coisa completamente diferente a gente vê de forma ao vivo, dinâmica. Fui informado que vocês já tiveram uma aula inicial sobre o coração, e então nós vamos aprofundar um pouco mais no que já foi visto por vocês. Bom, primeira coisa é a caixa torácica e o mediastino e a relação entre eles e o coração. Na caixa torácica nós vemos o externo, que é, na verdade, um osso chato, em que, na verdade, é a nossa incisão para a gente ter o acesso ao mediastino, onde nós fazemos uma incisão mediana no externo para a gente poder ter acesso ao pericárdio, ao mediastino e todos os órgãos mediastinais. Tá? É importante a gente ressaltar na anatomia do externo, onde que vocês podem ver o manúbrio é a parte mais grossa do externo e principalmente a parte mais larga também. Ou seja, a parte de maior estabilidade do externo, isso é muito importante quando a gente vai refixar o externo, para que a gente possa fazer uma síntese do externo, para que a gente não tenha uma estabilidade torácica no pós-cirúrgico. É importante ressaltar que a parte mais estreita do externo é logo abaixo da junção do manúbrio com o externo, corpo do externo propriamente dito, que é logo abaixo do ângulo de Louis. Bom, mediastino. Mediastino, quando a gente abre o coração, vocês obviamente já viram as 4 cavidades cardíacas, que é o átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, assim como os vasos da base e as veias que adentram no coração. O esquema, ele consegue fazer de uma forma muito bonitinha, onde tudo está à esquerda, tudo está à direita. Só que na prática, na posição anatômica do coração, ela é um pouco diferente. Porque, na verdade, como vocês podem acompanhar aqui na marcação, nós temos isso daqui toda a estrutura do coração, que é toda essa aqui com a eu delimito, artéria pulmonar, artéria aorta, cava superior. O coração, na verdade, ele é rodado. Na verdade, as cavidades direita, ventrículo direito e átrio direito, elas são anteriorizadas em relação às cavidades esquerdas. Ou seja, aqui nós vemos o átrio direito, aqui nós vemos o ventrículo direito até mais ou menos essa região aqui, e aqui a ponta, na verdade, do ventrículo esquerdo, mas ele ainda se prolonga para uma parte posterior ao ventrículo direito aqui atrás. Nessa anatomia externa do coração, a gente encontra alguns marcos importantes, como são os sulcos atrioventricular direito,
sulco atrioventricular esquerdo, que a gente pega aqui mais texto posterior, a gente não consegue ver nessa imagem. O sulco interventricular, que é este aqui, que divide entre o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, e posterior, que a gente não consegue ver o sulco interventricular posterior, no caso esse é o anterior. Outra coisa interessante que a gente consegue ver nessa imagem é a relação íntima do frênico passando aqui justa pericárdio na posição. Isso é importante a gente identificar essa localidade anatômica do nervo frênico, que algumas cirurgias, sejam elas congênitas ou de adulto, a gente pode inadvertidamente lesionar o frênico, tanto na tentativa de exposição miocárdica, quanto na tentativa de fazer manobra cirúrgica, tanto de um lado ou do outro, causando paralisia diafragmática. Tá? Outra imagem anatômica interessante é, nós podemos ver aqui a aorta ascendente, o arco da aorta ou crossa da aorta, tá? Essa pequena estrutura aqui, esbrancacenta, na verdade é o ligamento arterioso que veio, na verdade é uma fibrose do antigo canal arterial. Não sei se já foi comentado com vocês, mas aqui passa uma estrutura nervosa que é o vago. Ele emite um ramo que faz a recorrência, que é o nervo laríngeo recorrente, que passa por debaixo da aorta, sobe paralela à traqueia para inervar as cordas vocais, para a mobilidade delas. Do lado esquerdo passa por debaixo da aorta, do lado direito passa por debaixo da subclávia. Só que na verdade, ele não passa somente por detrás, por debaixo do arco da aorta. Na verdade, ele passa por debaixo do ligamento arterioso, ou nas crianças com uma patologia que é latência do canal arterial, ele passa por trás desse canal arterial. Então, quando a gente vai fazer um procedimento de ligadura do canal, um marco anatômico para localizar que a gente está na localidade certa, que a gente vai fazer a ligadura na juntura correta, é perceber a recorrência do laríngeo recorrente passando por detrás do canal arterial. Podemos ver aqui também duas setinhas, uma setinha preta, cada de um lado. Na verdade, o pericárdio ele faz uma reflexão tanto anterior, como nós podemos ver aqui, quanto posterior, fazendo um seio, onde eu posso passar meu dedo de um lado para o outro sem a necessidade de dissecar nenhuma estrutura. Esse seio é chamado de seio transverso. Ele tem várias finalidades. Uma delas, eu poderia passar meu dedo por detrás desse seio e fazer um pinçamento digital dos vasos da base, numa necessidade de urgência, ou passar uma malha direita retroaórtica para fazer uma anastomose coronariana, como eu vou mostrar a vocês logo à frente. Bom, passada a estrutura, os aspectos externos do coração, das relações com o mediastino, nós temos que entender, na verdade, a estrutura fibrosa do coração. O coração não é simplesmente músculo, senão ele seria meramente um apanhado de carne sem uma forma estrutural. O que dá a estrutura cônica do coração, principalmente do ventrículo esquerdo, na verdade é o que a gente chama de esqueleto fibroso cardíaco. Esse esqueleto fibroso cardíaco ele é formado principalmente pelo anel da válvula tricúspide, o anel fibroso da válvula tricúspide, o anel fibroso da válvula mitral, assim como a estrutura fibrosa da válvula aórtica, assim como a estrutura fibrosa da válvula pulmonar. Tá? Não só essas estruturas anelares isoladamente, mas também como a estrutura fibrosa que une todas elas, como podemos ver aqui uma junção, uma proximidade íntima entre o anel aórtico e o anel mitral. Se a gente pudesse tirar toda a parte muscular, todas as outras estruturas, deixar só a estrutura fibrosa do coração, a gente veria essas duas imagens. Uma estrutura fibrosa primária, que faz a junção tanto do anel mitral quanto do anel tricuspídico, o anel da válvula aórtica, e aqui, mais isolado, talvez não com tanta importância,
o anel do tronco pulmonar, a mesma estrutura aqui, só que numa angulação um pouco diferente. Existem dois marcos anatômicos importantes, eu gostaria que vocês gravassem esses marcos anatômicos, que é chamado de triângulo fibroso esquerdo e triângulo fibroso direito. E, entre eles, forma uma estrutura de contiguidade entre o anel aórtico e o anel mitral, que a gente pode chamar de cortina mitroaórtica. Tá? Aqui a gente consegue ver de uma forma melhor os trígonos. Comentei já no caso. Nós vemos aqui o anel tricuspídico novamente, o anel mitral, tá? Essa estrutura fibrosa que forma um triângulo, que é o trígono fibroso esquerdo, e essa outra estrutura que é o trígono fibroso direito, ok? E novamente aqui mostrando como essa base aqui é a sustentação de toda a musculatura cardíaca. Aqui a gente consegue ver numa imagem muito bonita, que vocês vão ver ela repetidas vezes na aula ainda, onde a gente consegue ver novamente o anel tricuspídico, o anel mitral. Aqui é o trígono esquerdo, aqui é o trígono direito, e essa estrutura talvez entre o trígono esquerdo e o trígono direito, mais para o trígono esquerdo, que é uma íntima relação entre a estrutura da válvula aórtica e a válvula mitral, que a gente pode chamar de cortina subaórtica, cortina mitroaórtica, janela mitroaórtica. Tá? Também é uma estrutura que eu gostaria que vocês vissem e gravassem bastante atenção, que a gente vai falar muito dela ao longo da aula. Vista a estrutura cardíaca, a gente pode entender agora a musculatura cardíaca. Nessa imagem a gente consegue ver toda a estrutura muscular do coração, a gente consegue ver bem a delimitação entre um ventrículo direito, tá? Com a válvula pulmonar aqui cortada, a válvula aórtica está posterior à válvula pulmonar, então ela não aparece aqui nesse plano. O sulco antes comentado, que é o sulco interventricular, é o sulco que divide o ventrículo direito do ventrículo esquerdo, tá? Assim como o sulco atrioventricular direito e o sulco atrioventricular esquerdo. E aqui novamente a imagem que a gente tinha visto só para elucidar vocês a imagem da formação muscular junto da estrutura fibrosa do coração. E, ou seja, a base de toda a estrutura fibrosa, músculo papilar, músculos pectíneos, áculos, trabéculos, corda tendínea, o septo interventricular, a estrutura hipertrófica do ventrículo esquerdo, tudo, a forma em cone do ventrículo esquerdo mais acentuada do que do ventrículo direito, tudo isso é delimitado inicialmente pela estrutura fibrosa do coração. Bom. Falaremos agora, propriamente dito, das câmaras cardíacas. Tá? A gente vai aprofundar um pouco mais as câmaras cardíacas, nos marcos cirúrgicos, nos marcos anatômicos. Inicialmente uma imagem simples do néter, onde a gente consegue entender algumas estruturas importantes. Aqui nós temos um átrio direito rebatido, onde a gente consegue identificar o seu interior. Aqui, nitidamente, a gente já identifica de cara a válvula tricúspide, e a gente identifica a entrada da veia cava inferior, a entrada da veia cava superior, tá? Fossa oval, onde que ficaria o forame oval na criança, quando ele se mantém, quando é uma situação patológica, quando ele cicatriza, vamos colocar dessa forma, ele vira essa membrana, que é primeiramente uma fossa fechada. O limbo da fossa oval, na verdade, é uma elevação estrutural, é uma parte mais grossa do septo interatrial que fica em torno dessa fossa oval. E aqui, de fato, o septo interatrial, porque atrás disso a gente vai encontrar o átrio esquerdo. Aqui. Se a gente pode reparar bem, a gente percebe que existe uma parte lisa do átrio esquerdo e uma parte enrugada, uma parte muscular do átrio esquerdo. Na verdade, essa parte lisa, a gente pode dizer que é a contiguidade da parede dos vasos, dos vasos cavais, da cava superior, da cava inferior, tá? Onde que vai
adentrar o fluxo sanguíneo vindo do sistema, de todo o nosso organismo, de uma forma uniforme. E logo à frente existe uma região onde é encontrada essa parte de musculatura responsável pela contração atrial e para poder fazer o químico atrial e ejetar os 30% de sangue que para o ventrículo direito. Existe um marco anatômico que é a delimitação dessa estrutura, que é exatamente essa daqui e essa daqui, que vem dessa forma, que é chamada de crista terminal. Aqui a gente encontra a auriculeta direita, assim, existem duas estruturas importantes, na verdade uma estrutura bastante importante, que é o seio coronário, o ósteo do seio coronário, que é onde acontece o deságue de toda a drenagem da irrigação cardíaca, que obviamente se o sangue não oxigenado cai no ato direito, para ele, o ventrículo direito para ir para os pulmões para ser oxigenado, nada mais faz sentido que a própria irrigação do coração cair nessa cavidade também. Existem duas válvulas nessa região, que é a válvula de Tebésio, que é responsável, que é uma válvula do seio coronário, e a válvula de Eustáquio, que é da cava inferior, onde muitas vezes no adulto a gente não encontra essas válvulas, elas são hipotrofiadas. Não é comum, até na verdade, na nossa cirurgia, a gente encontrar uma válvula dessa de fato desenvolvida. Né? Bom, é uma imagem simples, onde não tem muito mistério, a gente consegue identificar bem as estruturas do átrio nessa imagem. Mas quando a gente passa para uma imagem real, a gente vê que nada é muito fácil assim de a gente se encontrar. E a gente vê até outras estruturas que em alguns livros de anatomia não são mostradas. Tá? Vou guiar vocês aqui na imagem. Novamente a gente encontra a válvula mitral aqui, onde a gente encontra aqui o folheto septal, desculpa, a válvula tricúspide, onde a gente encontra aqui o folheto septal da válvula tricúspide, ok? Essa primeira linha pontilhada que a gente identifica é o anel, parte do anel da válvula tricúspide, tá? O pontilhado, na verdade, não vai aparecer aqui, teria por trás do septo interatrial, a gente encontra o anel da mitral, para vocês terem uma ideia da proximidade das duas válvulas, tá? Aqui, na verdade, essa estrutura aqui, na verdade, a gente tem um folheto septal, um folheto anterior e um folheto posterior. A junção desses folhetos a gente chama de comissura. Então, aqui a gente encontraria a comissura anteroseptal da válvula tricúspide, que junta os folhetos septais e o folheto septal e o folheto anterior. Okay? Novamente aqui, igual na imagem anterior, a gente encontra a auriculeta do átrio direito, tá? Aqui a gente encontra a veia cava superior e aqui a veia cava inferior. Um pequeno detalhe para a gente retornar nessa imagem, você percebe que essa imagem, o coração está em pé. A gente consegue ver a cava superior vindo de cima e a cava inferior vindo de baixo. Só que na visão do cirurgião, quando a gente opera, na verdade o coração está deitado. Então essa é a visão real que a gente encontra. A gente encontra uma veia cava superior, uma veia cava inferior, uma para a esquerda e uma para a direita, tá? A válvula de Eustáquio, a válvula de Tebésio, o seio coronário, tá? Fossa oval, que a gente encontra, o limbo da fossa oval, tá? A crista terminal que a gente encontra. Eu quero que vocês reparem que aqui na válvula de Eustáquio, ela emite um prolongamento, ok? Que se forma num tendão, que a gente vai chamá-lo de tendão de Todaro. Bom, passando para a próxima imagem, a gente vai ver a importância dessas informações que eu passei para vocês. Existe um marco anatômico que a gente chama de triângulo de Koch no ato direito, onde ele é formado, é realmente um triângulo, ele é formado pelo tendão de Todaro, ok? Como uma das partes do seu triângulo, a borda do folheto septal e o ósseo coronariano. Esse folheto, dentro dele, a gente encontra uma estrutura muito importante que nada mais é do que o nó do ato ventricular.
Podemos ver aqui novamente seio coronário, tendão de Todaro, aqui, anel, folheto septal da tricúspide, e nessa estrutura, jogando para essa imagem, o nódo AV. Mesma coisa nessa imagem, folheto septal da tricúspide, tendão de Todaro, seio coronário, aqui, nódo AV. Se a gente retorna naquela imagem, a gente consegue identificar aqui novamente o triângulo tendão de Todaro, anel septal da tricúspide, seio coronário. Mais ou menos nessa região aqui, a gente encontra o nódo atrioventricular. Qual a importância desse nódo? Para a gente saber que esse nódo no procedimento cirúrgico, a gente tem que mexer na válvula tricúspide, seja a sua plastia, seja a sua troca, onde que uma sutura inadvertida muito profunda nessa região, a gente pode causar lesionando esse nódo atrioventricular. Pois bem, isso é, na verdade, a maior parte das estruturas do ato direito. Obviamente, existem outras estruturas no ato direito, mas a aula ficaria imensa, então a gente está tentando resumir de uma forma simples os principais marcos anatômicos de cada cavidade. Ventrículo direito, na verdade, o ventrículo direito ele não tem muitos marcos tão importantes assim. A gente consegue ver aqui a válvula tricúspide, os músculos papilares, uma estrutura que a gente chama de banda moderadora, que ajuda a manter a conformação do ventrículo direito. Okay? O ventrículo direito tem um infundíbulo grande. O que é um infundíbulo? É essa via de saída do ventrículo direito. Na verdade, o sangue ele vem nesse sentido, bate, faz um fluxo linear e vem nesse sentido para a válvula pulmonar para poder ir para o tronco pulmonar, pulmão para ser oxigenado. Aqui a gente consegue ver ele de forma real, vamos dizer, nesse sentido. Aqui a gente encontra a válvula tricúspide, a banda moderadora, os músculos papilares, tá? Uma trabécula septo marginal, que nesse momento não vamos entrar em muitos detalhes sobre ela, que acho que não vem ao caso da aula mais voltada para a cirurgia. Ou seja, o sangue vem para cá, vem para a ponta, ele é ejetado nesse sentido em forma de U, em direção à válvula pulmonar que está aqui aberta, válvula semilunar, as duas válvulas abertas entre elas. Átrio esquerdo. O átrio esquerdo, na verdade, ele é uma estrutura um pouco mais lisa do que o átrio direito. Ele não tem os músculos pectíneos, ele tem uma estrutura muito mais lisa do que o do átrio direito. No átrio esquerdo, a gente tem o deságue das veias pulmonares, as superiores e inferiores, esquerda e direita. Tá? A gente consegue, na verdade, do outro lado, para lá dessa estrutura aqui, na verdade, esse é o septo interatrial. Atrás disso é o átrio direito, que na verdade aqui é a válvula, aquela estrutura que a gente tem a fossa oval e o limbo da fossa oval. Desse lado nós temos a foice do septo, ou de fato a válvula do forame oval. Válvula mitral com seus folhetos anterior e posterior, assim como os músculos papilares anteriores e posteriores. Quando a gente faz uma análise mais anatômica cirúrgica dessa estrutura, a gente identifica essa imagem. Explicando essa imagem, a abordagem do átrio esquerdo ela pode ser por duas vias. Ou eu abro o átrio direito, olho para o septo interatrial e abro o septo interatrial e dou de cara com o átrio esquerdo, ou eu simplesmente levanto o átrio esquerdo e por baixo eu levanto o átrio direito, por baixo eu vou ter o átrio esquerdo, abro e faço a incisão para poder adentrá-lo. Nessa imagem, a gente tem todo o átrio esquerdo aberto, ok? Aqui de cara nós temos a válvula mitral. Diferente da tricúspide, a válvula mitral tem apenas dois folhetos. Nós temos um folheto anterior e um folheto posterior, ok? Aqui a auriculeta esquerda, tá? Do átrio esquerdo. Ramo direito da veia pulmonar superior. Ramo esquerdo, veia pulmonar superior. Ramo direito da veia pulmonar inferior e o ramo esquerdo da veia pulmonar inferior a gente não encontra aqui. Essas duas marcações aqui, se vocês podem olhar,
Aqui é a localização do trígono direito, fibroso direito, e aqui é a localização do trígono fibroso esquerdo. Mais para frente eu vou falar... Mentira. Eu mostrei para vocês que o nó do átrio ventricular, ele saía do trígono de Koch logo ali próximo a um anel septal, anteroseptal, a folheta anteroseptal da tricúspide. Esse nódulo, ele emite o feixe de His. O feixe de His, quando ele faz seu trajeto para o septo interventricular, ele passa exatamente aqui nessa região. Ou seja, quando eu vou fazer uma abordagem cirúrgica dessa região, fazer uma troca dessa válvula, onde eu tenho que fixar uma nova válvula, o feixe de His. Assim como no trígono fibroso esquerdo, eu tenho que ter muita preocupação com a válvula aórtica. Vocês lembram da imagem, mas eu vou repetir novamente mais à frente. Ela tem uma íntima relação com a válvula mitral. Ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo, ele é muito parecido com um morango. A sua estrutura, a sua área hipertrófica e sua forma cônica lembra muito de um morango cortado, como a gente pode ver nesta imagem aqui. E realmente lembra um morango. A gente vê que ele é uma estrutura hipertrófica, muito mais hipertrófica do que o ventrículo direito, para poder suportar as pressões sistêmicas. Tá? Ele tem os músculos papilares, assim como a válvula mitral aqui, e a válvula aórtica a gente encontra aqui nas mesmas formação semelhante ao do ventrículo direito. Talvez com infundíbulo menor, uma via de saída menor, mas com situações semelhantes. Vamos agora falar especificamente das válvulas, que nós só passamos por ela, mas ainda tem alguns detalhes importantes que eu preciso comentar a vocês das válvulas, principalmente da válvula aórtica e da válvula mitral. Novamente, a gente retorna àquela imagem onde a gente consegue ver o folheto anterior da válvula mitral e o folheto posterior da válvula mitral. Vai ver que os dois estão reparados, o trígono direito e o trígono esquerdo. Mais um esquema para facilitar a visão de vocês. Eu tenho aqui novamente a válvula mitral, o anel da válvula mitral, o folheto anterior da válvula mitral, o folheto posterior da válvula mitral. Essa região aqui, principalmente que é do trígono esquerdo, você vê que tem uma íntima relação com a válvula aórtica, ou seja, passar uma agulha aqui para fixar uma sutura, eu posso simplesmente, se eu for um pouco mais grosseiro, passar o ponto lá dentro da válvula aórtica e eu lesionar a própria válvula aórtica. Ou seja, eu tento corrigir uma lesão estrutural numa mitral e acabo lesionando a outra. Novamente, a relação de proximidade entre as duas. Aqui, na verdade, é uma classificação da válvula mitral, onde que ela é uma classificação semelhante, igual a uma classificação ecocardiográfica, porque muitas cirurgias de plastia, principalmente mitral, a gente faz em sala com ecocardiograma transesofágico, com o ecocardiografista em sala. Então, ele nos guia para cirúrgico alguns procedimentos que vamos fazer. Então, é necessário que a gente tenha uma linguagem de igual com o ecocardiografista para não haver equívocos. Novamente, as duas imagens. A válvula aórtica, a válvula mitral, folheto anterior, folheto posterior. Nessa posição, a gente divide a válvula mitral ao meio, onde aqui ela é posterior e aqui ela é anterior. Onde, se vocês podem perceber, se o músculo papilar posterior está aqui, significa que ele emite cordas tendidas tanto para o folheto anterior quanto para o folheto posterior. E, igualmente, o músculo papilar anterior, ele emite cordas tendidas tanto para o folheto anterior quanto para o folheto posterior. Dessa forma, a gente consegue dividir os folhetos da válvula mitral em A1, A2, A3, P1, P2, P3. A1, primeira parte do folheto anterior, segunda do anterior, terceira do anterior, igualmente no posterior. Novamente, o que eu comentei com vocês, nós temos o músculo papilar posterior, ele emite cordas tendines tanto para o folheto anterior quanto para o folheto posterior. E
Essa junção desses dois folhetos foi o que eu já havia dito anteriormente, é chamado de comissura. Então, essa aqui é a... Se esse aqui é o folheto posterior, fazendo a divisão na mitral, eu posso dizer que esse aqui é o A3 e esse aqui é o P3. Novamente, folheto posterior, A3, P3, 3, P3. Tricúspide. A válvula tricúspide, a gente não tem muitas informações a respeito dela para passar para vocês agora. Só o que eu já havia dito, a proximidade dela com o nó da atrioventricular, quando a gente vai fazer algum procedimento. Ela é chamada tricúspide, porque ela tem 3 cúspides. Tá? Porque ela teve esse nome porque ela é parecida com a mitra do padre, que é aquele, do papa, na verdade, que é aquele, vamos dizer assim, entre aspas, chapéu que ele usa, a mitra, aquela estrutura que ele usa na cabeça. Ela tem uma estrutura parecida com a mitral, daí ela ganhou o nome da válvula atrioventricular esquerda, ela ganhou o nome de válvula mitral. Válvula aórtica é uma das válvulas mais importantes estruturalmente falando. Okay? Na verdade, logo aqui embaixo a gente teria a via de saída do ventrículo esquerdo. A válvula, a aorta, nesse sentido, ela faz um abalamento, onde nesse abalamento vão ter uma válvula com 3 cúspides em forma de semilunares, semiluas, que como se fossem bolsinhas que se juntam para poder fechar. Essas bolsinhas e essa estrutura abaulada, em forma de sinete, ela gera uma estrutura hemodinâmica, onde o sangue ele consegue passar ao mesmo tempo linear, sem turbulência, pela válvula aórtica, e ao mesmo tempo na diástole, por causa da pós-carga, há o enchimento das coronárias, porque nesses seios, chamados seios de Valsalva, a gente encontra os ósseos das coronárias. Nós temos 2 ósseos de coronária, mas nós temos 3 seios de Valsalva. Nós temos o seio da coronária esquerda, o seio da coronária direita e o seio chamado, então, de seio não coronariano. Novamente, a gente pode ver, marcado a importância da válvula mitral aqui em todas as imagens, independente do qual a gente for olhar. Os autores sempre colocam a válvula mitral próxima à válvula aórtica para a gente entender da sua importância anatômica, de sua proximidade, no caso esse aqui sendo o folheto anterior. Novamente, o trígono fibroso esquerdo e aqui o trígono fibroso direito. Novamente aqui a gente consegue identificar esses folhetos semilunares das válvulas. Aqui, a direita, a esquerda e a não coronariana. Aqui, novamente, os seios de Valsalva, os folhetos da ótica, e novamente aqui a gente pode ver a proximidade, que isso aqui tudo já é o folheto anterior da mitral. Bom, passando a válvula pulmonar, na verdade, a válvula pulmonar ela tem as mesmas características da válvula aórtica. Também é uma válvula semilunar, só que ela não tem os ossos coronarianos e ela não tem tantas características anatômicas interessantes para mostrar para vocês, então tem que pular a válvula pulmonar. Agora vamos a uma das partes mais importantes da anatomia cardíaca, que é a anatomia coronariana, ou seja, os coronários. Nós sabemos que, como eu já havia dito, da aorta, dos seios coronários, dos seios de Valsalva, saem 2 grandes coronárias, a coronária direita e a coronária esquerda, ou também chamado de tronco da coronária esquerda. Aqui a gente consegue identificar, essa é a posição anatômica que a gente vê o coração, na verdade, quando a gente abre o mediastino. A aorta está aqui, dessa região aqui, sai a coronária direita, passando, vocês podem ver pelaquela estrutura inicialmente que eu falei, que é o sulco atrioventricular direito,
mas ela passa exatamente nessa região aqui. Aqui a gente encontra, aqui a gente não consegue ver o tronco da coronária esquerda, porque logo aqui nessa região ela se bifurca em duas artérias principais que vão irrigar as cavidades esquerdas, que é a artéria descendente anterior ou interventricular anterior, ou que ela vai passar exatamente no sulco interventricular, novamente, como citado anteriormente por vocês. A outra artéria que vai ser originária do tronco da coronária esquerda é a chamada artéria circunflexa, e é esta aqui. Como a gente pode ver, ela vai vir aqui, ela vai passar aqui, e essa toda aqui é a artéria circunflexa para o sul da esquerda. Aqui, na verdade, como vocês olham, na verdade é a coronária direita vindo aqui nessa imagem que a gente levanta o coração, e ela vem aqui se bifurcando em duas estruturas. A descendente posterior, que passa no sulco interventricular posterior, em direção à descendente anterior, e essa aqui que é a ventricular posterior direita. Okay? Essa artéria circunflexa aqui, ela vai emitir alguns ramos importantes, que é o ramo marginal, que vai irrigar toda a parede lateral, lateral alta e lateral do ventrículo esquerdo. Ramos marginais menores, ok? E essa última aqui, que é alguns pacientes, nós temos a ventricular posterior esquerda. É a menorzinha que temos aqui. A descendente anterior, anatomicamente, ela emite ramos tanto para o lado para cá, quanto para cá. As, nesse sentido, na verdade, são os ramos septais, que vão irrigar o septo interventricular, e as, nesse sentido, são as diagonais, que vão ajudar a vascularização da parede anterior e da parede lateral também. Aqui a gente consegue ver uma imagem melhor, a gente consegue identificar aqui o átrio direito, cava superior, a cava inferior passando aqui atrás, ok? Aqui a tronco pulmonar, a aorta, a gente consegue identificar aqui ó, a coronária direita passando aqui ó, no sulco átrio ventricular direito, vindo para essa região. Aqui a gente encontra por trás da pulmonar, a gente vai encontrar a tronco da coronária esquerda, onde que nesse momento ela se divide para cá na artéria circunflexa, e para cá na descendente anterior, e descendente anterior dando um ramo diagonal grande, importante. Virando o coração um pouco, a gente consegue identificar aqui, na verdade, uma marginal vindo e aqui até a direita vindo. Nessa imagem aqui a gente encontra, essa aqui, na verdade, é a melhor das imagens, na minha opinião, na parte posterior. A gente encontra aqui o seio coronariano, que é onde vai ser drenado toda a parte venosa do coração, e para desembocar no seio coronário aqui no átrio direito, onde vocês podem ver, já que aqui é a cava inferior e a cava superior ali, logo na topografia, onde a gente já identificava abrindo o átrio direito. Aqui nós temos vindo a coronária direita, onde ele dá aqueles dois ramos principais, onde eu comentei a descendente posterior, indo, passando pelo sulco interventricular posterior, e novamente a ventricular posterior direita, a famosa VPD, que nós chamamos. Aqui é DP, DA, diagonal, marginal. Ok? Aqui a gente consegue só uma estrutura venosa, novamente a gente consegue mostrar para vocês aqui o tronco. A gente identifica aqui a coronária direita, tá? Vindo aqui posterior ao coração, dando a DP e a VPD. Tronco da coronária esquerda, onde aquilo já se bifurca, mostrando a descendente anterior, ramos diagonais, ramos septais, um ramo diagonal grande, tá? Aqui a gente já vira a circunflexa, mostrando ramos marginais importantes também. Bom, já vimos toda a parte cirúrgica, a anatomia cirúrgica do coração. Vimos a caixa torácica, o externo, o mediastino, sua localidade com o mediastino, a anatomia próxima, câmaras esquerdas, câmaras direitas, válvulas, e vimos a anatomia coronariana.
Agora a gente pode entrar na parte divertida da aula, mais divertida da aula, que é a parte propriamente da cirurgia cardíaca propriamente dito. O que é a cirurgia cardíaca? A cirurgia cardíaca, ela é toda a cirurgia que engloba operações cirúrgicas no coração, seus vasos da base, tanto cavas mediastinais, troncos pulmonares e afins. Aqui a gente é equipe formada, a gente tem um anestesista aqui atrás, geralmente são dois anestesistas, um ecocardiografista, a gente pode ver o aparelho de ecocardiografista aqui, eventualmente 2 a 4 cirurgiões, tá? Instrumentadora. Se vocês podem ver, as estruturas são extremamente pequenas, operam de lupa, tá? Na estrutura. Aqui sou eu em um dos meus staffs, a gente operando. Aqui uma CA que nós fizemos, tá? Aqui, no caso, a gente está eu dissecando a artéria mamária, que é um ramo da subclave que a gente utiliza também para fazer revascularização do miocárdio, como eu vou comentar mais à frente. Bom, antes de eu começar a falar propriamente da cirurgia cardíaca, eu tenho que explicar, pelo menos superficialmente, o que é a circulação extracorpórea. Nessa situação aqui, nós estamos com as cavidades abertas, coração devidamente parado, protegido, e para isso tudo acontecer, a gente precisa fazer uma circulação extracorpórea, ou seja, todo o sangue do corpo precisa ser bombeado para a cabeça, para as pernas, para os vísceras abdominais, mas principalmente para a cabeça. E se eu tenho o coração parado e o pulmão sem receber sangue, eu necessito oxigenar esse sangue e devolver para o doente. Como que é feito isso? Pela máquina de perfusão, pela máquina da circulação extracorpórea. Que é esta máquina aqui, isso aqui é uma perfusionista, uma enfermeira ou uma bioquímica, que é especializada em perfusão, que faz o controle da máquina, o reservatório sanguíneo, onde a gente drena o sangue do doente para poder oxigená-lo e devolvê-lo ao organismo, tá? E aqui é uma ideia muito, muito, muito simplista de como funciona a máquina de SEC. A gente canula as cavas, geralmente, ou femorais, enfim, ou o próprio átrio, dependendo da nossa abordagem cirúrgica, da cirurgia que nós vamos fazer. Essa cânula de drenagem drena o sangue mal oxigenado do corpo, que teoricamente iria para o átrio direito, passa por uma bomba de propulsão. Essa bomba de propulsão vem para um reservatório. Desse reservatório vai para uma bomba de propulsão. Dessa bomba de propulsão passa por uma membrana oxigenadora, onde o sangue é oxigenado. Desse sangue oxigenado, ele é devolvido para o organismo. Claro que nessa situação, o paciente tem que estar completamente heparinizado para que não haja nenhum risco de coagular, tanto coagular o circuito, quanto fazer coagulação do paciente, que, caso isso não aconteça, a taxa de mortalidade beira a 100%. Ok? Os aspiradores da cirurgia também drenam para esse reservatório, para que todo o sangue perdido no paciente a gente consiga repor ao final da cirurgia. É uma cirurgia, apesar de grande, que a gente abre o coração, é uma cirurgia hemodinamicamente bastante controlada. Visto que a perfusão, como é que a gente faz mais ou menos a circulação extracorpórea, como é que funciona, a gente vai de fato a esternotomia e exposição cardíaca. A nossa incisão é uma incisão mediana, external, onde a gente vai incisar e dissecar todo o subcutâneo até chegar o externo. Eu lembro que eu falei para vocês que um ponto importante de menor, um ponto mais estreito do externo, é exatamente aqui nessa região, abaixo da articulação manubro-external, embaixo do ângulo de Louis, essa região mais estreita. Então a gente passa de bisturi elétrico queimando, fazendo uma linha reta, toda essa região, medindo um espaço daqui, da linha mediana para cada lado, palpando os espaços intercortais para a gente poder fazer um corte hermeticamente reto e no meio do externo, porque
uma incisão mais para um lado ou mais para o outro deixa o externo frágil e o externo no pós-operatório pode soltar e a gente tem que reabordar o doente por causa disso. Uma vez cerrado o doente, a gente encontra essa situação. Já o pericárdio aberto, como nós podemos ver, e como eu expliquei para vocês. Essa é a visão do cirurgião, coração de lado, coração deitado. Pericárdio, tá? Que a gente já abriu. A aorta, átrio direito e o ventrículo direito aqui. Ok? Aqui a gente encontra pulmão, ok? Na verdade é pulmão dentro da pleura ainda. A pleura não foi aberta desse lado, do outro lado, pleura também. Canulação. Eu expliquei para vocês que para a gente entrar nesse controle corpóreo, a gente precisa canular o paciente, a gente precisa instalar as cânulas que vão enviar sangue para a aorta, para todo o organismo, e vai drenar do paciente. Existem vários sítios de canulação. A principal canulação aórtica, nessa região aqui. Outra canulação poderia ser pela artéria axilar, subclávia, tronco braquicefálico, femoral, carótida. Existem outros locais de canulação, mas ele depende muito da estratégia. A canulação venosa, que a gente tem várias modalidades. Eu posso simplesmente canular pela auriculeta do átrio direito, que é essa daqui. Só que nesse tipo de canulação eu não posso abrir cavidade, porque se eu abro a cavidade eu estou de cara com a cânula, vai entrar ar por essa cânula, entra ar no meu circuito da extracorpórea, tá? E outra canulação possível é, eu canulo a cava superior, canulo a cava inferior, e eu laço elas, ou seja, laçando elas, eu travo o sangue daqui, e eu posso abrir a cavidade do átrio direito sem muita intercorrência, porque está impedido o sangue de passar para cá, está tudo indo para um fluxo único direto para as cânulas. Como é que nós canulamos e prendemos a cânula? Aqui nós temos a aorta ascendente, cava superior, átrio auriculeta e a aorta ascendente. Nós fazemos uma sutura chamada embolsa de tabaco. Duas, na verdade, uma interna e uma externa. Nós tiramos um pedaço dessa região, na verdade só a adventícia desse meio, tá? Incisamos com bisturi, fizemos o controle para não sangrar, ou seja com uma pinça, ou seja com o dedo, e enfiamos a cano nessa região e, na verdade, com a bolsa de tabaco, a gente aperta essa estrutura para poder fixar a cânula. Nas venosas, mesma coisa. Eu posso canular na auriculeta. Pela auriculeta, eu posso calcular tanto a superior quanto a inferior, ou eu posso canular tanto a superior direto quanto a cava inferior direto. Ok? Visto isso, vamos para as cirurgias propriamente ditas. A primeira cirurgia da cirurgia cardíaca, que na verdade é o carro-chefe da cirurgia cardíaca, é o nosso dia a dia, posso dizer que a cirurgia que nós cirurgiões cardíacos mais fazemos, é a cirurgia de revascularização do miocárdio, que nada mais é do que as famosas pontes de Safenas ou mamária. Existem várias modalidades, existem inúmeras modalidades de você fazer uma revascularização. Quando eu preciso fazer uma revascularização? Quando eu tenho uma obstrução, né, em uma artéria, vou pegar, por exemplo, essa aqui. Se eu tenho uma obstrução no tronco da coronária esquerda, não passa sangue para baixo. Ou seja, eu tenho que revascularizar tanto a descendente anterior quanto a circunflexa, seja retrógrada pela marginal, seja direto na circunflexa, o que é muito difícil, porque a gente não consegue revascularizar no sulco atrioventricular, então é muito mais simples de revascular a marginal. E a descendente anterior. Existem várias modalidades de pontes, vamos dizer assim, para a gente revascularizar. Existe a clássica, que todo mundo conhece, que são as pontes de safena, onde a gente pega, a gente disseca toda a safena do doente no enxerto livre, prepara ela e coloca ela da aorta para ponto posterior à obstrução. Seja numa diagonal, seja numa DA, seja numa DP ou numa VP, na própria coronária direita, numa marginal, ou seja, temos duas marginais aqui. Não necessariamente é uma só, a gente vai fazer uma para cá, 4, 5, 6, 7 pontes, tá? Geralmente fica em torno de 3 a 4. Outro enxerto que a gente pode utilizar, na verdade, é a mamária. Que a mamária, ou artéria torácica interna, ela é um ramo direto da subclávia, onde eu não preciso fazer um enxerto livre.
O sangue que vem da subclávia entra nela e ela direto vai para a artéria acometida que a gente quer fazer a anastomose. Por convenção, não só convenção, mas por estudos, mostrando que a patência da mamária esquerda é a maior patência de todos os enxertos que nós podemos colocar em uma cirurgia de revascularização. Como ela é um enxerto sagrado, vamos colocar assim, a gente sempre reserva ela para a artéria mais importante do coração, que é a descendente anterior. Então, 98%, 95 a 98% da revascularização vão ter uma mamária esquerda ou artéria torácica interna esquerda para a DA, ou a famosa mamária DA. Existem algumas situações onde eu posso utilizar a mamária direita também, apesar de não ser tão comum. Eu posso utilizar a mamária direita para vascularizar a coronária direita. Posso colocar a esquerda marginal, pegar a direita, colocar na diagonal. Eu posso colocar a mamária direita retroaórtica passando pelo seio transverso. Lembre-se que eu ia comentar com vocês, ela vem aqui passando pelo seio transverso, passa por detrás e enxerta numa marginal aqui atrás. Podemos utilizar também um enxerto de radial, a artéria radial do braço, a gente tira ela em um enxerto e coloca ela como enxerto livre, ou direto na aorta, numa artéria, ou direto na artéria mamária. Ou seja, são inúmeros meios arquitetônicos, vamos dizer assim, de a gente poder fazer uma revascularização do miocárdio. Aqui só mostrando, na verdade, como é que é feita as anastomoses. Primeiro é feita uma anastomose em parachute, que a gente chama. Em paraquedas, primeiro a gente passa vários fios frouxos, depois a gente aperta ela aproximando e depois termina a sutura. Aqui a gente vai mostrar um videozinho de como é que fica o aspecto das pontes. Na verdade, isso aqui foi uma cirurgia bastante arterializada, vamos colocar assim. Nós temos a artéria mamária esquerda vindo aqui em direção à coronária, a descendente anterior. Temos uma coronária, uma mamária direita passando aqui por baixo para irrigar, na verdade, uma diagonal e até mesmo uma marginal aqui sequencial, tá? Como vocês podem ver. Novamente a mesma imagem a gente colocou, tá? Na verdade, minto, isso é uma imagem diferente da outra, porque nessa imagem aqui nós temos a mamária esquerda, como vocês podem ver, vindo em direção à descendente anterior. Só ele voltar ao vídeo. Mamária esquerda indo para a descendente anterior. E aqui, na verdade, é um enxerto de radial, uma artéria radial, foi colocada na mamária esquerda, indo em direção à marginal aqui atrás. E aqui a gente identifica uma ponte de safena, vindo lá, provavelmente da descendente posterior ou da ventricular posterior, sendo anastomosada diretamente na aorta. Aqui é um outro tipo de anastomose que também podemos fazer. Esse paciente foi um caso interessante, porque esse paciente tem o que a gente chama de aorta em porcelana. Esse paciente tinha uma aorta completamente calcificada, não sendo possível anastomosar as pontes de safena direto na aorta. Então, por opção, foi optado por anastomosar ela lá no tronco braquicefálico, lá em cima. E é logo essa estrutura aqui, passando por essa outra debaixo dessa estrutura aqui, que é a veia inominada. Aqui nós temos um videozinho maior, uma esquematização. Uma esquematização, um diagrama, na verdade, de um dos nossos chefes que fez. O cateterismo, só para ilustrar, a gente consegue identificar uma lesão aqui na CX, no osso da CX. Muito rápido mostrar outra. Uma lesão aqui na direita. Aqui nós temos a TP e a VP, pelo cateterismo. Aqui uma tomografia mostrando a aorta aqui, com todo esse brilho branco em volta, tudo placa calcificada. Tá? E aqui mostrando a nossa cirurgia. A mamária esquerda, que é a ATI para DA, a mamária direita para diagonal e a radial em Y. Nós podemos ver que a mamária esquerda vindo aqui para DA, artéria mamária direita vindo retroaórtica para a diagonal e a radial famosa em Y, anastomosada na mamária direita indo para a
descendente posterior da direita, cá embaixo. Aqui nós temos o átrio, só para vocês se identificarem. E aqui é a DP. Ok? Aqui é um outro tipo de cirurgia, onde nós fazemos uma cirurgia sem CEP, ou seja, sem extracorpórea. Uma das abordagens desse paciente, onde a aorta toda calcificada, a gente não consegue canular a aorta, uma das opções é a gente fazer uma cirurgia sem SEC, sem extracorpórea, com o coração batendo. Como fazemos isso? Com alguns dispositivos. Esse dispositivo aqui inicial se chama de Starfish. Ele pesca o coração por vácuo pela ponta e o levanta, como vou mostrar na imagem agora. Coração levantado, tá? Aqui é a descendente anterior, com a mamária esquerda já anastomosada nela. Essa estrutura era para estar aqui. Mas com o Starfish a gente conseguiu levantar a ponta do coração para poder fazer a anastomose de uma diagonal, de uma marginal, que é mais embaixo. O outro equipamento que a gente usa é esse outro azulzinho aqui, que é o Octopus. Na verdade, ele é um estabilizador. Ele consegue estabilizar esse miocárdio aqui para que ele não fique pulando para a gente fazer a anastomose. Juntando os dois, a gente consegue fazer uma estabilidade com o coração batendo. Claro, com muito cuidado, porque esse movimento a gente torce os vasos da base e o paciente pode chocar e evoluir com parada cardiorrespiratória no meio da cirurgia. Mostrando as imagens, a gente consegue ver uma estabilidade maior e a gente começando a anastomose ali, abrindo, na verdade, com a lâmina de bisturi, a coronária para a gente poder começar a fazer a anastomose. Bom, passado a cirurgia da vascularização, uma outra cirurgia importante para fazer também são as cirurgias da válvula mitral. A válvula mitral a gente pode abordar ela de duas formas. Plastiando, ou seja, fazendo um reparo, ou fazendo uma troca valvar propriamente dita. Aqui são as abordagens do átrio, como eu falei. Nós temos aqui a figura A, o átrio direito, ok? E aqui embaixo, as veias pulmonares, direita superior e inferior. E aqui a gente faz a incisão exatamente aqui, onde a gente vai, ou seja, a gente levanta a pulmonante, aqui já é o átrio esquerdo, ou seja, é embaixo do átrio direito. Fazemos uma incisão, ok? E aqui nós vamos identificar a válvula mitral aqui. Existe uma outra incisão, como eu falei para vocês, que a gente abrir todo o átrio direito, identificar aqui a válvula tricúspide e o septo interatrial. E a gente abrir o septo interatrial indo em direção ao átrio esquerdo, que nós vamos identificar essa imagem aqui. Ou seja, eu tenho o átrio direito aberto aqui, mostrando a tricúspide, o septo aberto e a válvula mitral na nossa cara. No nosso serviço, a gente tem uma preferência por fazer essa abordagem, por ser uma abordagem mais fácil de a gente poder abordar a válvula mitral. Aqui a gente pode ver dois métodos, existem milhares de métodos de reparo da válvula mitral, mas esse é um exemplo desse. Esse exemplo aqui, na verdade, é uma insuficiência mitral, ou seja, os folhetos estão separados, seja por degeneração de idade, seja por uma doença adquirida, ou por uma insuficiência cardíaca que dilatou o anel da mitral. O que nós fazemos? A gente coloca esse anel, essa estrutura rígida, para poder aproximar os folhetos. Pode ser tanto semicircular, como circular total, Essa estrutura aproxima os folhetos, deixando ela mais competente. Em outras situações, às vezes a gente é necessário ressecar um trajeto, uma parte da válvula mitral, principalmente o folheto posterior, para encurtar o tamanho dela e, na sequência, a gente botar um outro anel desse. Então, a gente vê aqui um folheto posterior encurtado com com o anel calibrado por esse anel de plastia, um anel de anuloplastia. Ok? Entretanto, em algumas situações, as válvulas estão muito destruídas. Essas válvulas não dá para você plastiar. São válvulas doentes, válvulas com infecção, onde que você tem que fazer a troca da válvula, ou seja, você tira toda a válvula, tá? Junto com suas cordas tendíneas, mas preservando os músculos papilares. E você vê esse buraco aqui, onde previamente era uma válvula, você coloca uma bioprótese biológica ou metálica fazendo as suturas. Ok. Novamente aquela imagem para vocês atentarem uma situação.
Se a gente tira toda a válvula aqui, a gente necessita, eu disse para você, qual é a única estrutura de sustentação do coração? Do esqueleto fibroso. Então, onde eu necessito fazer a fixação da minha válvula no esqueleto fibroso, ou seja, no anel. Então, sem essa estrutura aqui, eu tenho que fazer todos os meus pontos de fixação da válvula nessa região do anel. Mas, ora, se eu tenho aqui se eu dou um ponto muito fundo aqui no trígono esquerdo, eu posso pegar a válvula aórtica. Se eu dou um ponto aqui no trígono direito, eu posso pegar o feixe de Rich. E vocês podem imaginar, eu não disse para vocês que a artéria circunflexa não passa no sulco atrioventricular esquerdo? Olha lá passando aqui. Se eu for fixar muito fundo, se eu for muito grosseiro na fixação do folheto posterior, eu posso acertar a minha artéria circunflexa e fazer uma isquemia de toda a parede lateral, ou seja, infartar toda a parede lateral e o paciente não conseguir sair de sala. Tá? Então, é necessário a gente saber todas esses marcos quando a nossa cirurgia, seja ela qual for, a gente tomar cuidados. Claro que eventos acontecem, existem estruturas que são mais difíceis que outras, acidentes acontecem, mas a gente precisa trabalhar o máximo possível na próxima perfeição, para que esse tipo de coisa que a princípio pode ser evitável não aconteça. Plastia tricúspide. Simples, como eu expliquei a vocês, geralmente os anéis tricúspide, eles não são únicos. Eles são fenestrados aqui, porque justamente nessa região aqui onde se encontra o nódo atrioventricular. Então, os anéis tricúspides já são feitos, preparados para que essa região fique livre de sutura e ponto para evitar uma lesão desse nó atrial. Nosso atrioventricular. Novamente aqui a gente consegue ver um anel parcialmente feito, anel fenestrado, fenestrado, fenestrado. Ok? Troca a válvula aórtica. Na verdade, troca a válvula aórtica, eu não vou me estender muito nela. A imagem que eu queria mostrar para vocês é a imagem do cirurgião da válvula aórtica. A gente olhando de cima a válvula aórtica, a gente encontra exatamente isso. Seio coronariano esquerdo, seio coronariano direito, seio não coronariano. Tá? Aqui é a estrutura do trígono esquerdo. E quando a gente olha de cima a válvula, a gente olha exatamente isso aqui, ó, folheto anterior da mitral. Ou seja, quando a gente vai trocar uma válvula, a gente tem que ter cuidado para não lesionar os ósseos das coronárias e não lesionar a mitral aqui. Senão a gente vai gerar um problema muito maior. Uma cirurgia vira duas. Novamente aqui também a gente vê os feixes de Rich, direito e esquerdo também perigoso na válvula aórtica, que fica na junção do coronariano direito com o não coronariano. A dissecção de aorta. O que é dissecção de aorta? Dissecção de aorta é quando a gente tem uma ruptura da íntima da aorta, passando sangue entre a íntima e a média, ou entre a média e a adventícia. E isso é uma fatalidade, isso tem que ser corrigido de forma cirúrgica. Que a gente encontra, na verdade, toda uma dissecção de aorta, na verdade, um aneurisma dissecante, tá? Isso aqui tudo é um aneurisma, você pode ver que o coração está todo rechaçado aqui para baixo. Isso tudo é área de dissecção. Quando a gente vê a imagem, só para explicar para vocês a imagem, aqui é a aorta ascendente, aqui é o tronco braquicefálico, aqui é o arco, aqui é a aorta pinçada para não ter fluxo retrógrado para a aorta, tá? Aqui é o coração, cava superior, o átrio direito aqui, tá? E aqui nós abrimos a aorta. Olha o que eu expliquei para vocês da dissecção. Aqui é a luz verdadeira. Houve um rasgo aqui que dissecou toda entre a média e a adventícia, entre a íntima e a média, e fez uma luz falsa, que é toda essa monstruosidade aqui, tá? Eu vou voltar uma imagem aqui que eu não consegui botar o vídeo nessa apresentação. Eu vou momentaneamente mostrar o vídeo para vocês de como essa cirurgia ficou ao final. Só para ilustrar para vocês. Vocês conseguem ver a cirurgia. A gente tem que trocar toda a aorta, a válvula e a aorta por uma estrutura tubular sintética, tá?
Então, nós trocamos a válvula aorta nessa cirurgia. Deixa eu voltar aqui. Trocamos a válvula aorta nessa cirurgia. Colocamos um tubo de Dacron, tá? Eu devia reimplantar os vasos da base. Aqui é o tronco braquicefálico novo, tá? Carótida esquerda e subclávia. Temos uma ponte para a direita, porque não conseguimos fazer a reconstrução da coronária direita, tivemos que ligar o osso da coronária direita e fazer revascularizar a coronária direita lá embaixo. E aqui é um tubinho de Dacron pequeno para a coronária esquerda. Novamente o vídeo, coração batendo, pulmões lateralmente expandindo e toda a nossa obra arquitetônica aqui que nós fizemos. Voltando para a nossa aula. Existe uma situação onde que existe uma destruição do esqueleto fibroso dessa região aqui, da válvula aórtica e da válvula mitral, todas essas que destruição, miocardite, múltiplas operações. Nesse sentido, a gente precisa fazer uma abordagem diferente. Aqui você vê a proximidade, a endocardite, válvula aórtica, pode pegar o folheto anterior da mitral e destruir todo esse arcabouço fibroso. Nesse sentido, a gente tem que fazer uma cirurgia chamada cirurgia de comando, onde a gente vai abrir da aorta, a gente tira a cava superior da nossa frente, expõe aqui o ato direito, aqui é o superior que a gente abriu, expôs melhor. A gente abriu a aorta em direção ao átrio esquerdo, tá? Logo, se a gente abriu, na verdade a gente abriu nada mais do que a cortina mitral-aórtica, aquela área perigosa que eu falei. A gente aqui intencionalmente abre ela. Tira a válvula aórtica, tira a válvula mitral, a gente consegue ver toda essa região aberta aqui. Átrio esquerdo, a aorta e aqui embaixo ventrículo esquerdo. A gente começa a reconstruir com uma prótese mitral, coloca um PET de pericárdio para reconstruir, coloca uma prótese aórtica e faz um PET de pericárdio para construir. Na imagem é tudo muito bonitinho, mas na prática, uma terceira, quarta reópia, a gente não consegue identificar absolutamente nada. Aqui está o coração, a válvula aórtica está aqui aberta, aqui é o átrio esquerdo aberto, tá? A cava superior, aqui a gente encontra a prótese aórtica, aqui já, a prótese mitral nesse banho de sangue e o PET de pericárdio que a gente vai reconstruir toda essa estrutura cardíaca aqui. Transplante cardíaco aqui são alguns da nossa equipe, transplante cardíaco, os nossos cirurgiões, instrumentadores, enfermeiros. Transplante cardíaco não é uma cirurgia complexa, é uma cirurgia simples, você tira o coração de uma forma em bloco, de um doador e coloca no receptor. A gente consegue já ver uma primeira cirurgia, um coração, a gente já vai colocar na cavidade já sem um coração prévio, o paciente já em circunstância extracorpórea, a gente coloca o coração e começa a fazer as anastomoses. Vou mostrar uma imagem melhor depois. E aqui é o nosso coração transplantado batendo. Agora, vai passar rápido sobre as cardiopatias congênitas, tá? É o último tópico da nossa aula. As comunicações interatriais são congênitas, nós temos 3 tipos: seio venoso, ósseo secundo, ósseo primo, tá? A correção delas é feita com o PET de pericárdio, onde a gente faz esse fechamento dessa comunicação. Mesma coisa aqui, nós temos o seio coronariano aqui, a válvula tricúspide aqui, essa aqui é uma região perigosa, causa do nó da ventricular, a gente tem que ter cuidado com a sutura nessa região. CV, comunicação interventricular, novamente, na verdade, a comunicação interventricular é feita, é uma comunicação perimembranosa por debaixo da tricúspide. A gente faz uma sutura com um PET de pericárdio nesse buraquinho debaixo da tricúspide. Às vezes a gente tem que soltar a tricúspide aqui para poder visualizar melhor o orifício, e na hora que a gente for refixar ela e até mesmo refixar o PET de pericárdio, a gente pode novamente lesar o nó do átrio ventricular. Novamente, anatomia de suma importância. Aqui são desenhos de um colega nosso de residência que agora se formou, um brilhante desenhista, excelente cirurgião, onde ele mostra algumas patologias congênitas pelos desenhos dele.
Aqui, na verdade, foi um transplante cardíaco de uma criança congênita. Essa criança, na verdade, a gente, numa transplante normal, a gente conecta cava superior com cava superior, cava inferior com cava inferior, aorta com aorta, pulmonar com pulmonar, átrio esquerdo com átrio esquerdo. Só que essa criança tinha uma patologia que é chamada de persistência da cava esquerda. Ou seja, ela tinha uma cava esquerda, só que o coração novo de um adulto, de uma criança normal, não tem a cava esquerda. Então foi necessário fazer um tubo artificial para conectar na cava esquerda inferior e um tubo para o átrio direito para poder fazer esse retorno venoso. Outro desenho do nosso colega é a cardiopatia da tetralogia de Fallot, que nada mais é do que uma CIV perimembranosa, uma estenose de artéria pulmonar, um cavalgamento da aorta por cima desse septo interventricular e uma hipertrofia do ventrículo direito devido a essa estenose pulmonar grave. A correção que nós fazemos, na verdade, é corrigir esse septo, esse CV junto com e ali tem uma palavra, um alargamento dessa pulmonar com PET de pericárdio. Abre o ventrículo em direção ao tronco da pulmonar, coloca um PET de pericárdio e faz um alargamento da via de saída. Uma ampliação da via de saída, essa a princípio é a correção da tetralogia de Fallot. Temos uma outra cirurgia que é muito utilizada nos pacientes com um ventrículo único, hipoplasia de cavidades esquerdas, que é a cirurgia de Fontan e a cirurgia de Glenn. Cirurgia de Glenn, na verdade, como a gente pega a cava superior, faz uma anastomose direta na pulmonar, pega a cava inferior, faz uma anastomose com tubo de PTFE direto na pulmonar também. Ou seja, a gente bypassa todo o átrio direito para que esse átrio direito, esse coração, como funciona como um coração com ventrículo único, passe apenas sangue oxigenado. E muito obrigado, espero que a aula tenha sido útil para vocês. Eu sei que é muita informação, muita anatomia, mas eu espero que tenha mostrado para vocês um pouco da especialidade, um pouco da magia da cirurgia cardíaca, porque que a gente adora ficar 6, 7, 8, 12, 16 horas em pé dentro de um campo cirúrgico operando essas estruturas. Apesar de difícil, é bastante gratificante e muito obrigado a todos. Obrigado, doutor Lucas.